sobre a rede de confecções solidária. E aí, vamos lembrar, né? Vamos lá, olha aí na telinha, qual é a sua amiga que não chegou ainda, avisa, olha, a sala está aberta, vamos começar o nosso noite a encontro. todos. Boa noite. Vão aí avisando, chamando a comadre, a amiga, a vizinha, a companheira, né, de caminhada, para te achegar nesse nosso encontro hoje, né, de modo muito especial. Vamos trabalhar aí a temática dos fundos rotativos solidários, né? Terça-feira passada, alguém já, né, já sugeriu algo parecido nessa linha, e hoje nós vamos aprender acho que ele está com fome e com sede. O fundo rotativo solidário, né? Nossos acordos, desliga aí os áudios, cuidado com as câmeras abertas, né? Então, vamos começar o nosso encontro. E a tarefinha para o nosso início de hoje era a linha, boa agulha noite. E um pedaço de tecido, não é isso? Todo mundo lembrando aí do que é para hoje? Então, eu já estou com o meu aqui. Nosso encontro. Vamos começar costurar, vamos fazer hoje um fuxico no começo do nosso encontro, né, da nossa formação. Lembrando que não é só um pedaço de tecido, uma agulha, uma linha, é também muita história, muita lembrança, muitos sonhos e muitos aprendizados que nós vamos fazer hoje. Então, nós vamos começar, cada uma pega aí sua linha, né, sua agulha, seu pedaço de pano, e vamos costurar o nosso fuxico, né? Cada pessoa vai fazer um fuxico no começo hoje. Então, aí, todo mundo, vamos ter aí, né, 5 minutos para a gente tentar aí costurar nosso fuxico, tá certo? Enquanto isso, a gente acompanha uma música, tá? Cada um vai aí tentando fazer o seu fuxico, enquanto a gente escuta essa música. Vamos lá, todo mundo fazendo o seu fuxico, hein? Cedinho acordo de manhã, quase nunca vejo o sol se pôr. Boa noite, quem está chegando. Vamos iniciando nosso encontro, cada um construindo aí o seu fuxico para colocar, né, na nossa caixa. Então, vamos construindo, fazendo o nosso fuxico. Enquanto, né, essa música vai tocando, nós vamos costurando o nosso fuxico. Cada ponto que você dá é uma memória que você entrelaça com outra. Esse fuxico que nós estamos fazendo nesta noite, o início desse encontro, representa o cuidado, o reaproveitamento e a beleza desse fuxico. Todo mundo costurando, fazendo o seu tecido. Enquanto costuramos com linha e agulha, alinhamos também nossas histórias e nossos afetos. Quem está chegando, já iniciamos a nossa tarefinha do início do encontro, que é fazer aí esse fuxico. Nós pedimos que a agulha e um pedaço de tecido. Cada fuxico é um pedaço de mundo que construímos com paciência, amor, então vamos aí fazer o fuxico é dar forma ao que parecia perdido, né? Um pedaço de tecido que talvez alguém dissesse que não servia para mais nada, vamos transformar na beleza do fuxico.
repetindo, mas o significado que colocamos nele é o mesmo. Vamos fazer esse nosso fuxico hoje, colocar na nossa caixa, porque no nosso encontro territoriais presenciais, cada um vai levar o seu fuxico, tá certo? Por isso, faça o fuxico e coloque na caixa. Quem for chegando, nós estamos construindo aí o fuxico, né, o nosso pedido que nós colocamos nos grupos, cada uma trouxesse um pedaço de pano, uma linha, uma costura, estamos fazendo aí o fuxico. O fuxico não grita, mas fala de quem cuida, de quem resiste, de quem reinventa, né? Muitas vezes reinventar o nosso trabalho. Nesse retalho, a silêncio, mas também a história, que as mãos sabem contar. Esse pedaço de pano sobrou de uma costura que eu já fiz. Esse pedaço de pano é sobra de um vestido, de uma saia, de uma toalha presa. Então, cada pedacinho tem uma história. E essa história que nós vamos construir aí o nosso fuxico. Cada ponto que une mais do que tecido, né? Une trajetórias, sonhos, forças que reconhece cada um no seu trabalho, que reconhece o valor que faz, a beleza da cultura, daquilo que nós fazemos tão bem feito. Então aí, quem está chegando, nós estamos costurando o nosso costura. E daqui a pouco nós vamos pedir para alguns de vocês praticarem essa costura que foi feita no início do nosso encontro hoje. Lembrando que esse costura vai para a nossa caixa, a caixa que está ao pé da máquina, né? Cada encontro, nós colocamos nessa caixa um momento, uma história que nós vamos resgatar no nosso encontro territoriais. Então, todo mundo fazendo o seu fuxico, costurando, aí com sua linha, com sua agulha, com seu pedaço de pano, não se pede para mais nada. A gente começa a contar esse pedaço, fazer belíssimos fuxicos, de repente, uma belíssima toalha de mesa, uma toalha de pano, uma escaldinha, por isso, e o fuxico traz também à tona toda a nossa história, o nosso trabalho, o dia a dia, cada um na sua associação, na sua casa, no seu grupo. Vamos lá? Quem quer abrir a câmera e mostrar o seu fuxico? Quem fez aí o fuxico? Alguém? Olha aí que beleza. Janaíne, né? Olha aí o fuxico dela. Isso, amarelo e azul. Quem mais costurou o fuxico? Márcia, olha que beleza, Márcia. Seu fuxico. Tecido Chica. Olha aí, Denise, um fuxico vermelho, né? Não é vermelho? Que beleza! Augusta ainda está costurando o fuxico. Olha aí, Augusta, muito bem. Quanta beleza! Olha aqui, Maria Bernadette já trouxe aí um exemplo de vários outros fuxicos. Olha, Jaqueline mostrando o seu fuxico. Boa noite para todas que estão chegando e construindo aí esse fuxico. Boa noite, eu cheguei agora. Ótimo, a gente está fazendo o fuxico com aquele pedaço de pano, linha e agulha que nós pedimos, né? Costurar um fuxico parece um gesto simples. Um pedaço de tecido reaproveitado, uma agulha, a linha e alguns pontos bem dados. Mas hoje, este pequeno ato, bordamos algo muito maior. Bordamos a nossa história,
a história da rede de confecção solidária. Enquanto nossas mãos conduziam a agulha pelos tecidos, nossos corações também costuravam memória das lutas, das Já alegrias. fiz o meu, fuxico. Beleza, muito belo. Das perdas, dos sonhos, né? Que ainda não se realizaram, mas continuam vivos dentro de nós. Cada ponto dado foi um símbolo de nossa resistência, do cuidado, da criatividade e do trabalho feito, né, a muitas mãos. Por isso, esse fuxico de hoje vai para a nossa caixinha, tá certo? Todo mundo, quem não mostrou o fuxico ainda, tem um tempinho para mostrar, né? E aí, depois, esse fuxico, Sônia Maria ainda está costurando o fuxico dela, eu estou vendo ali. O meu já está Janeide, pronto. fuxico amarelo, delícia. Muito bem, dona Janeide. Olha aí, Selma fez um fuxico verde. Que bonito, Selma. Parabéns. Ó, dona Francisca. Dona Infelizmente, Francisca no momento eu não Lima, tenho. azul. Olha que beleza, dona Eu peço Francisca. até desculpa, Carlos, a vocês. No momento eu não tenho como eu fazer. Não, não se preocupe. Quem não fez hoje, agora, vai fazer depois e colocar na caixinha, tá certo? Então, boa noite, sejam bem-vindas. Lembrando aí de mandar a mensagem para nossas companheiras. Já começamos o nosso encontro. Manda aí uma mensagem no WhatsApp, né? Rapidinho. Meu feito já. Muito bem. E aí, hoje, nosso encontro de hoje, né, nós vamos falar sobre fundos rotativos solidários. Então, nós vamos aí falar, vamos convidar várias pessoas. Queremos convidar primeiro, né, ela que é da Caritas Regional Nordeste 2, já está aqui na sala conosco, Liliane, né? Boa noite, Liliane. Essas são as mulheres da Rede de Confecções Solidária do Estado do Rio Grande do Norte. E aí, Liliane vai fazer uma introdução um pouco sobre a questão, né, dos fundos solidários. Depois nós vamos ter também outras pessoas que nós vamos chamando, né, assim que Liliane falar, nós vamos chamar também, né, Lindomar, que é da Caritas da Guarabira, já está aqui na sala. Vamos conversar também com o José Maria, que é lá de Itapipoca, né? Não sei se Cida de Garanhuns também está aqui na sala já. E vamos falar também com a dona Marlene, né, que é daqui da nossa rede, e vai falar um pouco. Então, Liliane, boa noite, seja bem-vinda. Nós já falamos anteriormente sobre esse projeto, né? Então, seja bem-vinda à formação da rede. Boa noite, pessoal. Desculpem o atraso. Boa noite a todas e a todos. Que prazer estar aqui. Muito bom. Fico muito feliz em ver a quantidade de mulheres aqui. Quantas flores, né? Quantas mulheres maravilhosas. Vocês estão me ouvindo bem? Faz assim, quem estiver me ouvindo. Está me ouvindo bem, Zé? Tá bom? Sim, estamos sim. Pronto. Prazer enorme, a satisfação estar aqui com vocês. Eu sou uma fã de Caicó, da Caritas de Caicó, do trabalho que vem sendo realizado. Algumas mulheres eu acho que eu já conheci presencialmente, né, nas idas que eu tive. Márcia está aí. Márcia ainda não recebi a encomenda, estou curiosa, mulher. Vai chegar ainda nas minhas mãos. Só vou encontrar com ela lá no Jubileu, semana que vem, lá em Pesqueira. Mas já estou curiosa para ver. Dona Francisca eu já conheci, eu acho que tem mais gente aqui que eu já vi presencialmente, né? Nos encontros lá da Caritas, do grupo de mulheres de Economia Popular Solidária. Lindomar, boa noite, Lindomar, tudo bem? Acho que a gente se conheceu lá em Guarabira, não foi, Lindomar? O microfone está desligado, Lindomar. Lindomar. Está me ouvindo? Está desligado o microfone. Boa noite, Liliane. Boa noite a todos e a todas. Nós já se conhecemos, você já veio até na minha comunidade, aqui em Cacimba de Dentro. Foi, estou lembrando, Cacimba de Dentro, naquele encontro, né? Eu lembrei agora. Era você mesmo, porque você está de óculos, aí está diferente. Na tela fica tudo diferente, né? A gente Tudo fica diferente. diferente. Presencial, né?
Mas eu lembrei de você, exatamente. Então, eu já soube que vocês já andaram conversando um pouquinho sobre fundo rotativo, não foi? Já andaram conversando um pouquinho, acho que alguém já conhece essa experiência, já devem ter ouvido falar um pouco. Quem quer trazer alguma coisa assim sobre fundo rotativo solidário? Para a gente conversar um pouquinho. Eu vou ser breve, porque tem muita gente, né, que vai estar falando hoje sobre o tema, e hoje é mais a parte prática, né, de experiências do fundo. Eu vou dar só uma introduzida na parte teórica, e aí depois vamos ter a participação aí do pessoal da prática. Boa noite, pessoal. Estou chegando agora. Aqui o meu fuxico. Olha aí, as fuxiqueiras, são as mulheres com talento, viu? Esses fuxicos estão muito bonitos, estão muito bonitos. E eu sou doida para aprender a fazer fuxico, mas ainda não aprendi. Qualquer dia, quem sabe vocês me ensinam, né? Alguém aqui já viveu, vai levantar a mãozinha aqui, tem aquela mãozinha do assim para cima. Quem já conhece alguma coisa sobre fundo rotativo solidário? Bota a mãozinha aí, quem já conhece alguma coisa. Janeide, Marlene, quem mais? Já ouviu falar? Marciele também já ouviu falar. Quem mais? Márcia também. Então, já temos aí umas 5 pessoas. Cadê? A Aparecida também, Maria Helena, Aparecida Andrade, Jane, Maria do Socorro, muito bem. Então, já tem algumas pessoas que já... E somos 77, está chegando mais mulheres. Olha o outro fuxico aí de Josefa. Estou vendo, Josefa, seu fuxico. Muito bonito, viu? Maravilhoso. José Edson também, que está aí na área, com a mãozinha levantada. Então, acho que alguém já ouviu, alguém sempre tem alguma coisa relativa ao fundo rotativo, né? Porque é uma experiência que vem da comunidade, né? Principalmente nas áreas rurais. Então, o fundo ele tem toda essa prática que vem para beneficiar a agricultura familiar. Eu vou botar um slidezinho aqui. Eu estou falando muito rápido. Tá dando para ouvir bem? Tá bom? Se tiver Tá bom, bom, faz sim. assim. Tá Tá bom? tranquilo. Pronto. Eu vou botar uns 2... Pronto, Rosilene, beleza. Eu vou botar 2 slides assim, que vai só ajudar na parte teórica, e a gente vai conversando, ok? Beleza? Então, vou compartilhar aqui a tela. Tá dando para ver? Se tiver, como é que tá? Tá dando para vocês verem? Levanta a mãozinha, tá? Pronto. Então, pronto. Então, de onde vem essa coisa do fundo? O que é, finalmente, né? Um fundo rotativo solidário? De onde vem essa prática? Para que é que ela foi criada? Qual é a origem? Qual é a ideia? O que é que está por trás? O que é o fundo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, essa ideia do fundo, ela vem exatamente para as áreas rurais. Ela começa nas áreas rurais. Então, a ideia é que ela é uma poupança comunitária que vem para fortalecer a agricultura familiar. E essa poupança ela pode ser formada por dinheiro, as pessoas podem se juntar e aí dar dinheiro e aí cria o fundo. Pode ser formada a partir de sementes, naquelas áreas que as pessoas cultivam sementes, aí o pessoal doa semente, aí o fundo vai ser de semente. Pode ser formada por cabra, por animais, por vários tipos de moedas que não necessariamente o dinheiro. Então, o fundo rotativo ele tem vários modelos e vários tipos, né? Desde aquele fundo com dinheiro e desde aquele fundo com outros bens que também são monetizados. E aí teve início na área rural, com o intuito de ajudar as famílias, né, a trabalhar de forma coletiva e conseguir se manter na área rural, né? Tem alguém aqui da área rural, que é da agricultura, fora costura, porque, pelo que eu saiba, vocês são tudo costureira, né? Pronto, Rosilene, tem alguém da área rural aqui? Bota a mãozinha aí da área rural, quem é? Sim, Jane Luz, certo. Então, o fundo, ele vem muito como alternativa, estou vendo aqui, Maria, ótimo, ele vem muito com essa alternativa mais para a área rural, mas nada impede que na área urbana também se tenha experiências de fundo rotativo, que é o que a gente tem na Caritas, não só na área rural, mas nas áreas urbanas também. Então, o que é que significa? O que é um fundo, né? Então, o fundo, ele vem, como o nome está dizendo, ele reúne recursos financeiros, mão de obra, também sementes, como eu falei, né? Animais, sementes, outros tipos de moedas que não são necessariamente monetárias. Ele é rotativo por quê? Porque ele gira, ele circula.
Então, se é um fundo que ele gira na comunidade, então ele não fica parado, não é aquela coisa que aquela poupança que a gente tem sozinho e fica lá no banco, a gente às vezes coloca dinheiro ou não, e aí fica lá parado. O fundo rotativo não, ele gira, ele tem um papel de circular na comunidade, de beneficiar as pessoas. E é solidário, que é exatamente por isso, ele beneficia a comunidade. Então, você não é só você que chega lá e tira o recurso, ou tira o animal, ou tira a semente, e não devolve, né? Então, ele tem esse intuito de ser solidário nesse sentido, porque ele beneficia mais pessoas, ele beneficia pessoas da comunidade. Por isso que se chama Fundo Rotativo Solidário, nesse intuito de fazer girar, de trazer benefício, de trazer desenvolvimento para a comunidade, no sentido de sempre do crescimento, do desenvolvimento, do ajudar a comunidade. Então, como é que a gente vê, qual é a ideia, né? Como é que funciona? Então, por exemplo, digamos aqui, agora a gente resolveu fazer um fundo. Vamos fazer um fundo aqui? Bora fazer um fundo rotativo aqui solidário com essas 87 pessoas que estão aqui. Quem topa fazer agora uma experiência no fundo rotativo solidário? Levanta a mãozinha aí, quem topa? Pronto, então já temos várias pessoas. Vamos dizer que nós vamos formar agora um fundo rotativo solidário. Como é que vai funcionar? Primeiro, a gente vai ter que escolher se a gente vai trabalhar com dinheiro. Se a gente vai escolher colocar dinheiro. Então, se a gente escolher colocar dinheiro, cada um vai dar R$5 aí, né? R$5 tá bom? Quem quer dar R$5? Levanta a mão aí. Então, a gente vai fazer um fundo. A primeira coisa é decidir qual é o tipo de moeda que a gente vai adotar. A gente pode dar R$5, a gente pode cada um dar um tecido aí. Pode ser também linha, pode ser agulha. Então, a gente pode estar usando materiais também para formar esse fundo. Por isso que não necessariamente o fundo ele é formado sempre com dinheiro. Ele é formado com produtos, com bens também. Então, se a gente escolher dar R$5, somos 86 pessoas, né? Cada uma dá 5, aí a gente vai multiplicar 5 vezes 85, a gente vai ter R$425 no fundo. Eita, é bom esse dinheiro? Se cada um agora der R$5 para a gente formar esse fundo, a gente vai ter um fundo de R$425, certo? Então, nosso fundo já começa com R$425. E aí, o que é que a gente vai fazer com esses R$425 para caracterizar ele como um fundo rotativo? A gente vai, primeiro em reunião, fazer uma reunião para decidir como é que vai ser essa distribuição desses 425. Se, por exemplo, Dona Márcia vai pegar emprestado desse fundo R$50, se Dona Lourdes vai pegar mais R$50, se Janaína vai pegar 50. Então, tudo isso a gente tem que definir em coletivo como é que a gente vai gerir esse fundo. E aí é onde se faz as reuniões. Então, digamos que a gente escolheu hoje, cada uma vai pegar R$50, certo? Então, Dona Maria, Dona Márcia, Lourdes, Janaína, o José Maria vai pegar R$50. Pronto. Você vai pegar 50. E aí, eu vou pegar esses R$50 e acabou? Como é que a gente vai fazer a coisa girar? A gente vai fazer o seguinte, Márcia, tu vai pegar R$50. Agora, tu tem até 6 meses para devolver esses R$50. Porque esses R$50 vai para a Márcia, mas ela tem que devolver para que depois vá para mais pessoas. Isso é a questão do rotativo, ele tem que girar, certo? E aí o solidário é exatamente, cada vez que você tira o recurso, você devolve também para o fundo. E assim vai girando, até as 88 pessoas aqui conseguir acessar o fundo, conseguir ter esse dinheiro. Essa é uma opção, se a gente trabalhar no sentido de ser em dinheiro. A gente pode fazer uma outra forma. A gente pode, agora, digamos, cada uma vai dar 1 metro de tecido, certo? Janaína vai dar 1 metro de tecido, Maria vai dar 1 metro de tecido, Márcia, Luz. Aí a gente vai ter, no final, quantos metros de tecido? Se a gente é 88 pessoas, quantos metros de tecido a gente vai ter? Se cada uma der 1 metro. Quantos metros de tecido a gente vai ter? Quem me diz aí? 88. Exatamente. Então, a gente vai ter 88 metros de tecido, que vai ser esse fundo. E aí, o que é que a gente vai fazer com tanto tecido? 88 metros de tecido. Haja metro, hein? Dá para fazer o quê com 88 metros? Dá para fazer vestido?
Dá? Dá para fazer o que mais com 88 metros de tecido? Quem diz aí, arrisca aí alguma coisa? Ei, dona Lourdes, o que é que a senhora faria com 88 metros de tecido? Se chegasse na sua irmã? Lençóis. Certo. E Márcia faria o quê, Márcia? Pronto, Carla faria o quê? Bolsa. E Márcia faria o quê, Márcia, com 88 metros de tecido? Lençóis também. Lençóis também, pronto. Então, a gente poderia escolher fazer... cozinha. Olha aí, itens de cozinha. Então, a gente poderia escolher fazer um fundo aqui entre nós, só com o produto. A gente não entraria com dinheiro. E aí, o que é que aconteceria? Tá certo, a gente juntou, tem 88. Aí, cada um vai dizer, eu quero agora 2 metros de tecido. Eu quero 5 metros de tecido. Aí, a gente decide. Quem vai tirar 2 metros, quem vai tirar 5 metros. Pronto, tirou do fundo, aí Márcia recebeu, digamos, 5 metros. Aí, o que é que Márcia vai fazer? Márcia vai fazer... Quantos lençóis dão, Márcia, com 5 metros de tecido? Só dá 2. Só dá 2 lençóis. Ave Maria, lençóis tão grande assim, porque lençol geralmente é 2,20, 2,5. Ah, então dá para fazer 2 lençóis, 5 metros. E depende, se for o box, não dá, não. Olha aí, É 2,80 por 2,60. Tá vendo? Então é pouca coisa. E eu creio que era muita coisa, 5 metros. Olha, para aí, que ilusão. É nada, mulher, pouca coisa para fazer lençol. Agora, para vestido, dá para fazer quantos? Vestido com 5 metros? Vestido de mulher, vestido assim, não muito curto, comprido. Quantos vestidos dá para fazer com 5 metros de tecido? Janaína, dá para fazer um? Depende. Se eu fizer um rodado, só dá um. Só dá um, né? Pronto. Então, pronto. Márcia vai pegar 5 metros e Janaína vai pegar 5 metros de tecido do fundo, certo? E aí, vocês pegam 5 metros, o que é que vocês vão devolver para o fundo? Para ele poder girar depois. Diga aí. Mais 5 metros. Exatamente. Então, aquilo que você tira do fundo, você tem que devolver, para poder beneficiar outras pessoas, que mais pessoas acessem, né? Então, a ideia do fundo posso devolver com um aumento, né? Para que possa aumentar. Exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo... Se eu pegar 5, posso devolver 6, né? Exatamente, 7, exatamente. Porque o que é que... Isso é os combinados que é feito na reunião da criação do fundo. Porque toda vez que se cria um fundo na comunidade, a comunidade define quais são as regras, quanto tempo leva para devolver, vai definir tudo em coletivo. Então, geralmente, se escolhe o seguinte, a pessoa tirou 5 metros de tecido, ela vai devolver 6 metros, depois de 6 meses, depois de 1 ano, para que fique sempre algo a mais, entendeu? Então, a ideia do fundo é essa, e aí vai beneficiar. Então, Márcia tirou 5 hoje, aí ela tem 6 meses para devolver 6 metros para o fundo. Aí depois Dona Lourdes tirou 7 metros, então ela vai devolver 8 metros. E aí cada de 6 em 6 meses vai se voltando para o fundo aquilo que tinha, né? Aí vai aumentando. E assim a gente consegue que todo mundo que é sócio, né, do fundo rotativo consiga acessar. O que é que vocês acham dessa ideia? Me digam aí. Tem outro slide aqui. Que fala, esse segundo slide fala exatamente alguns modelos, né? Como eu falei, como a ideia do fundo, ele é originário na área rural, da agricultura familiar, aqui estão alguns exemplos de como é que as pessoas devolvem, né, o que receberam para o fundo, e aí como é que faz a coisa estar girando. Então, a diferença do fundo para uma poupança individual, porque ele é uma poupança, mas ele é uma poupança coletiva. E ela é uma poupança que tem que estar beneficiando sempre a comunidade e as pessoas que estão fazendo parte desse fundo. Então, assim, animais, por exemplo, tem fundos que os produtores, eles tiram 6 ovelhas, certo? Então, tirou 6 ovelhas, e aí ele tem 3 anos para devolver essas 6 ovelhas. E aí, a cada 2 anos, ele vai entregar duas ovelhas fêmeas para o fundo, e assim vai girando. Tem outros tipos de fundo que é cerca, que as pessoas se juntam para
criar um fundo de cerca de tela, né, que é aquelas telas do meio rural. Então, se a pessoa pegou o arame, pegou 1 metro de arame, 2 metros de arame, ela vai devolver, ela tem 6 meses para devolver para o fundo aquela mesma quantidade que ela tirou, ou a mais, né? Aí vai depender do que as pessoas decidam. E aí tem fundos que também aceitam horas de trabalho. Então, as pessoas se juntam para fazer um fundo, digamos assim, para semente também, né? Aí cada um doa semente, fica aquele banco de semente e aí vai pegando. Mas tem gente que, em vez de devolver a semente, quer devolver em hora de trabalho, fazendo roçado na propriedade de uma outra pessoa. Então, tem essa possibilidade também de devolver com hora de trabalho. Então, são esses, assim, exemplos bem, bem práticos, né, de modelos de fundos que existem, e aí é um campo muito aberto, né, essa parte de fundo rotativo. E aí, para que fique caracterizado como fundo rotativo solidário, essa questão tem que estar sempre girando, tem que estar sempre voltando e beneficiando a comunidade. E aí, a ideia é estar estimulando, estar trazendo essa temática, não só para vocês conhecerem, mas também para vocês se inspirarem a quem sabem estar trabalhando dessa forma. Porque, pelo que eu entendi, aqui são mulheres de várias comunidades, né? Eita, já são 96, que maravilha, né, Zé? São mulheres de várias áreas aqui, né? Então, imagina se cada área dessa, são quantas comunidades, mais ou menos, aqui, Zé? Não, são mulheres de vários municípios, vários grupos, então Vários grupos. Está espalhado por territórios aqui do nosso estado. Entendi. Então, imagina. São vários, já estão 95 aqui já, né? Já tem 95 pessoas já. Então, imagina se cada território desse criasse um fundo rotativo desse. Imagina o impacto que não teria para as mulheres e para a comunidade esse fundo rotativo. Imagina você poder se juntar com outras mulheres e criar um fundo colocando só tecido. Se eu só tenho tecido, vamos lá juntar, todo mundo bota tecido e a gente vai criar um fundo. Diz aí, Orion. Oi, Liliane, boa noite. Eu estou me sentindo bem curioso, assim, quanto a algumas coisas. Aí eu posso trazer perguntas já? Pode, o espaço está aberto aí. Por exemplo, nesse fundo que ele foca em animais, é como se as pessoas, tipo assim, a coletividade, ela tem um tipo de celeiro para guardar esses seres, e é um lugar coletivo. Como que funciona isso? Porque, por exemplo, com sementes é fácil imaginar que é uma casa de sementes, e aí as sementes ficam lá. Agora, quando são animais e também tecidos, né? É um armazém coletivo dentro de uma associação, de uma das associações que estão conectadas, enfim, fiquei curioso. Pronto, Orion. Esses que optam por animais, geralmente são associações comunitárias. Então, tem um espaço coletivo, né? E aí as associações têm as suas estruturas para estar comportando esses animais. Então, são associações que têm estrutura. E aí os fundos ficam vinculados a essas associações, entendeu? E aí, quando os produtores devolvem as cabras ficam na área comum da associação. Qualquer coisa você me chama, tá? Entendeu? Beleza? Quem quiser trazer algum questionamento, tá aberto, viu, Orion? Gostei da sua pergunta, Orion. Interessante, né? Que nome diferente esse seu, Orion? É o nome, Orion é um nome forte, viu? É uma constelação, a minha mãe, ela buscou real. Maravilha, maravilha. Alguém quer trazer alguma sugestão aí de ideia, mas aí tá lançado a ideia. Eu gostaria, diz aí, gostaria de contribuir para a Orion entender melhor um pouquinho. Por exemplo, Orion, aqui em Garanhuns, no nosso território, um membro nosso da diretoria teve essa divisão das cisternas, né? Aí chegou em alguns municípios de Garanhuns e São Bento não foi contemplado. E aí o tesoureiro daqui da nossa entidade ficou meio que preocupado porque tinha 16 famílias que precisavam de cisterna. Então ele deitou, aí antes de deitar, ele disse, mas meu Deus, o que é que eu faço
para que esse povo da gente não fique sem cisterna, já que a gente não conseguiu captar no projeto, não cobriu nossa área, o que é que eu faço? Quando foi no outro dia de manhã, ele acordou, Romilson, e aí a primeira coisa que veio na cabeça dele foi fundo rotativo. Aí ele disse, massa, vou fazer um fundo rotativo de cisterna. Então, ele reuniu primeiro um grupo de 11 pessoas, deu a ideia dessas 11 pessoas, e aí as 11 pessoas adotaram a ideia, aí ele pediu a gente o projeto de cisterna, em cima do projeto ele não fez uma cisterna de 16 mil litros, mas ele já está na 12ª cisterna com fundo rotativo de 10 mil litros, né? Onde as famílias aprendem a fazer as placas, montar a cisterna, e essas 11 famílias colaboram para que todas as 11 tenham a cisterna. Foi uma experiência, assim, extraordinária, assim, que a gente começa a mostrar também como um grande exemplo de fundo rotativo da questão da cisterna, de levar água para as famílias que não teve, assim, para a gente aqui está sendo uma experiência muito exitosa. Queria contribuir um pouquinho com isso. Olha aí que maravilha, tá vendo? Exemplo aí, esse mundo dos fundos, aí, cisterna. Quem já imaginou fazer fundo rotativo com cisterna? Super criativo e o impacto social que está gerando na comunidade em si, como está gerando benefício. Então, assim, é um mundo, é um universo. Então, esses são exemplos só de inspiração, mas o grupo é que cria, a comunidade é que sabe as suas necessidades, a comunidade é que levanta o que é que pode ser feito junto, o que é que pode impactar na vida da comunidade. Então, o legal do fundo é exatamente isso, porque ele não é limitado à área rural, ele pode ser feito em qualquer lugar que tenha uma coletividade, que queira vivenciar uma experiência coletiva, que queira fortalecer laços de confiança, que queira vivenciar a experiência comunitária. Então, é muito interessante, é um universo imenso, né? Então, assim, era isso que eu queria trazer. Eu não posso me demorar muito, porque tem muita gente para falar, né, para contribuir hoje, mas estou aqui à disposição, né, para a gente estar conversando, continuar essa conversa. Se alguém quiser ainda trazer algum exemplo aí, se tiver mais algum outro exemplo, para a gente continuar a conversa, e também perguntas, questionamentos aí, estou aqui, à disposição de vocês. Obrigado, Liliane. Vamos fazendo essa roda de conversa, né? Nós ainda teremos José Maria, depois Lindomar, e também a Aparecida, que já até, né, já falou um pouco agora, certo? Então, vamos chamar José Maria Patrício, ele é lá da Diocese de Itapipoca, no Ceará. Ele também tem essa experiência com Fundo Rotativo Solidário, e ele vai compartilhar essa experiência aqui conosco. Porque a ideia que está se maturando aqui é que seja um fundo para, né, a manutenção dessa rede, que é uma rede de confecções com aproximadamente 40 grupos, 40 empreendimentos, distribuídos, né, nos territórios aqui do estado, de todos os territórios. Então, a ideia é ir consolidando essa dinâmica para, quem sabe, a gente consiga constituir um fundo solidário dessa dinâmica da rede de confecções solidária. José Maria está por aqui, não está? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Sim. Ok, então. Gente, eu sou José Maria, eu vou estar aparecendo aqui em duas telas, uma está com foto e a outra está com vídeo, porque eu queria aparecer com vídeo, né? E aí eu precisava entrar pelo computador também, que a câmera não está legal, eu quero também fazer projeção aqui de um arquivo, certo? Então, eu sou José Maria, de Itapipoca, da Caritas Diocesana de Itapipoca, no Ceará, e aqui a gente vive essa experiência de fundos solidários, né, acompanhando grupos que vivem no seu dia a dia essa dinâmica de fundos rotativos. A experiência que eu vou partilhar com vocês aqui, ela é dentro dessa dimensão do recurso financeiro mesmo, certo? Embora que aqui a gente tenha casas de sementes, né, mas especificamente sobre um recurso financeiro que a gente vai partilhar aqui, certo? As primeiras experiências aqui na nossa região,
elas começaram, e aí acho que quem falou aqui antes, acho que foi a Aparecida, não sei, mas que falou da experiência das cisternas, né? Então, a voz está dando eco? Oi? A voz está dando eco, é? Assim. Zé, desliga o microfone do que você está apresentando e deixa só o que você está usando. Eu acho que é isso. Pronto. Só tem um ligado. Bom, eu vou sair aqui nesse da tela do... Eu vou sair nesse aqui. E agora? Fala de novo. Melhorou alguma coisa? Tá bom? Certo. Melhorou. Ok, então. Gente, então é o seguinte. As primeiras experiências aqui, elas começaram exatamente da necessidade de água, né? A gente vive numa região aqui que é semiárido e tem municípios, a gente tinha municípios à época, isso já por volta de 2004, municípios que não eram atendidos por programa de cisterna, e aí a gente tinha essa grande necessidade. Aí, assim, uma comunidade com 64 famílias recebe 10 cisternas, né? Não consegue atender a todas. O que fazer? Então, foi combinado que o grupo que recebia as cisternas, eles iam devolver esse valor em uma diária de serviço por mês, para poder fazer mais cisternas. Quem tinha interesse já começou a adiantar uma diária de serviço por mês, para acelerar o processo das cisternas. Aí o pessoal começava a fazer rifa, fazer bingo, fazer feirinhas na comunidade, né, barraquinhas e tal e tudo mais. E nesse movimento eles foram conseguindo fazer cisternas, foram conseguindo fazer mais cisternas. No final das contas, cada família pagou a sua cisterna, mesmo devagarinho, mas pagou. O que aconteceu? Sobrou aquele recurso que o pessoal tinha recebido das primeiras cisternas. Esse recurso, então, passou a ser acessado para outras finalidades, para outras necessidades. E a experiência, ela começou a ser observada e entendendo que ela poderia ser replicada para além das cisternas. Então, hoje a gente aqui acompanha, né, um número de 14 comunidades que têm fundos rotativos solidários. Esses fundos rotativos, as famílias, elas iniciaram das mais diversas formas. Para vocês terem uma ideia, teve fundo rotativo que começou a partir da limpeza dos quintais, né, na zona rural, juntando material para reciclável, para vender e colocar no fundo ali e iniciar esse fundo rotativo, né? Aí, assim, hoje a experiência dos fundos, né? Até a gente que presta assessoria a esses fundos, a gente faz pelo menos 3 reuniões para a criação de um fundo, uma reunião para apresentar o que é o fundo rotativo, como ele funciona e tal e tudo mais, uma segunda reunião para apresentar, para construir o regimento interno do fundo rotativo, que é a base da minha partilha aqui com vocês hoje, que eu vou chegar nele agora, e uma terceira reunião para os instrumentais, porque tem a ficha de adesão, tem a ficha de acesso mensal ao fundo rotativo, tem a ficha de prestação de contas, e tem o próprio regimento interno, são instrumentais que são construídos coletivamente. Esses fundos rotativos, ele atende aos grupos para as mais diversas finalidades. Para as mais diversas finalidades. Ele tem 2 formas de ser acessado o fundo rotativo, que é a planejada e emergencial. A planejada é quando eu preciso do fundo rotativo para fortalecer o meu empreendimento,
para iniciar um empreendimento. Então, eu posso planejar, eu sei, eu faço todo um plano de como é que eu vou começar, de que eu vou fazer e tal, uma pesquisa de valores, e aí eu vou na reunião do fundo rotativo e acesso aquele valor, e faço a solicitação daquele valor. Uma forma emergencial é quando situações que eu não tenho como esperar o dia da reunião. E aí é principalmente questões de saúde, né? Não tem como esperar o dia da reunião, aí o fundo rotativo, ele age nessa perspectiva solidária de atender as pessoas. Só um complemento aqui, né, na fala primeira aí, que apresentou um pouco da teoria, assim, o fundo rotativo, que ela falou, eu queria destacar só a perspectiva do solidário. Ele é solidário porque é fundo rotativo, porque fica circulando, é solidário porque toda vez que ele foi lá na casa de alguém e voltou, ele ajudou. Toda vez que ele saiu e voltou, ele ajudou. Contribuiu de alguma forma na vida de alguém. Na pergunta do Orion, também gostaria de comentar o seguinte, ele perguntou assim, tem fundos rotativos de animais, fundos rotativos de tecidos, tem um armazém, você tem... O fundo rotativo, a ideia é assim, por um fundo, você poderia imaginar dessa mesma pergunta, Orion, um fundo rotativo de dinheiro precisava ter uma conta. Só que se ele tiver uma conta, ele não é rotativo. Ele é exatamente, não tem dinheiro acumulado. Na reunião, as pessoas, assim, quando vão à reunião mensal, que vai ser a devolução, já tem 1, 2, 3 pessoas esperando já para poder fazer circular aquele recurso. Então, assim, nunca há necessidade de uma conta, nunca há necessidade de um dinheiro estar guardado. E aí as pessoas, assim, parece que quanto mais elas acessam, mais elas precisam, porque elas vão melhorando o seu empreendimento, elas vão qualificando, né? Então, assim, essa é a ideia. Pegando o mesmo exemplo aí dos animais ou das linhas do tecido, dá para a gente entender também, pelo fundo rotativo, ele não tem recurso acumulado ali, né? Então, ele não precisa de ter nada de ficar guardado, certo? Gente, eu queria apresentar para vocês aqui rapidamente, né? Porque, assim, como a gente tem uma partilha e tem uma perspectiva de tempo, né? Então, assim, o fundo rotativo, ele se aplica em qualquer lugar que você quiser criar. Seja no meio rural, seja no meio urbano, seja com um grupo de amigos, seja com um grupo de famílias, seja no seu grupo de vizinhança ali, desde que você se organize e nós orientamos a partir do que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o regimento interno. Eu posso depois disponibilizar os modelos de ficha de acesso, que aí já tem lá especificando se é emergencial ou se é planejado, um modelo do termo de adesão, que é onde vai iniciar mesmo tudo, né? E o modelo de ficha de prestação de contas mensal, né? Também eu posso disponibilizar para vocês. Mas eu queria aqui projetar rapidamente um modelo de regimento interno, né? Porque esse modelo que a gente segue aqui, e eu creio que ele vai ajudar muito a vocês na criação aí de fundos rotativos. Vocês estão projetando aí, né? Vocês estão vendo, né? Sim, sim. Ok. Então, o fundo rotativo solidário... O fundo rotativo solidário, no caso aqui, eu apresento para vocês aqui esse modelo de regimento, que ele tem 13 pontinhos básicos, né, e que eles ajudam aí na organização. Primeiro, os membros do fundo rotativo da comunidade do Lundu serão os moradores da comunidade. Então, ele já especifica ali uma delimitação. Não é qualquer pessoa que tem acesso, né? É os moradores da comunidade. Mas para ser membro do fundo rotativo também precisa ser associado, né? Tem um termo de adesão e tudo mais. Para ser membro do fundo rotativo, o sócio deverá preencher um termo de adesão que expressa que está consciente das normas desse regimento e fazer a doação de um valor combinado pelo grupo. Geralmente,
uma doação de R$ 20, R$ 30, R$ 50, que as pessoas vão, não necessariamente tem que ser de uma vez, mas elas vão, R$ 50 vai ser 10 por mês, R$ 30 vai ser de 2 vezes, de 3 vezes. Esse valor, ele é de sentimento. Em 20 pessoas, cada um doou R$ 30, que vai dar o quê? R$ 600, aquele valor vai ser do grupo. Se uma pessoa chegar em algum momento desistir, ela deixou aquele valor como doação, né? Não tem retorno, não tem resgate disso, certo? Para ingresso de novos membros do fundo rotativo, os interessados deverão participar de no mínimo 3 reuniões seguidas e preencher o termo de adesão. Depois disso, o sócio poderá apresentar solicitação ao fundo. Percebam algumas coisas. A gente tem uma linguagem diferente no fundo rotativo, que é fora dessa lógica capitalista, né? Então, a gente não chama empréstimo, a gente chama acesso. A gente não chama pagamento, a gente chama devolução. A gente não chama juros, a gente chama acréscimo. Né? Então, uma linguagem que nos ajuda aí a entender mais essa lógica da economia solidária. Quem quiser acessar o fundo rotativo deverá preencher um formulário, aí eu vou disponibilizar esse modelo para vocês, que diga finalidade, valor e forma de devolução. Se ele é planejado, então o sócio fará uma proposta de devolução, será liberado o valor de acordo com o orçamento apresentado, terá um acréscimo de 5% no valor acessado e o sócio deverá preencher a ficha e apresentar na reunião. Então, não é assim, eu vou mandar aqui uma foto para você ir lá, tal, eu nem vou para a reunião, não. Tem que ser na reunião. Fundo rotativo tem que ter reunião todo mês. E eu digo para vocês, minha gente, olha, a gente tem, aproveitar para dar um exemplo nosso aqui. A gente tem, acompanha casas de sementes também, que é outro tipo de fundo solidário. Mas a gente teve dificuldades de retorno de casa de sementes na pandemia. Enquanto que a gente tem os fundos rotativos, que quase que todos eles nem pararam, fizeram a sua reunião de um jeito ou de outro. Então, é uma forma de organização que a gente está entendendo que é muito eficiente, que ajuda muito as comunidades nisso. Bom, se o acesso for emergencial, então terá um prazo, 1 mês para devolução. Então, assim, se ele é emergencial, normalmente é para resolver uma situação na vida da pessoa que ela está ali e tal, sem poder ter outro recurso. Então, assim, devolve com 1 mês, não tem acréscimo porque ele é solidário. O sócio terá um valor, um acréscimo, não terá valor a ser devolvido, deverá preencher a ficha, lá, mesma fichazinha. Mas caso não possa devolver todo de uma vez, aí pode parcelar em até 4 vezes e aí terá aquele acréscimozinho combinado do mesmo jeito do planejado. Os acessos planejados deverão ser apresentados em reunião e aprovados por todos os membros do fundo. Então, é reunião. A reunião é a chave de organização de um fundo rotativo. A pessoa que pretender fazer um novo acesso no fundo rotativo somente poderá fazê-lo se estiver quitada a solicitação anterior, exceto em casos emergenciais. Se a pessoa não puder efetuar a devolução de alguma parcela de valor acessado em data marcada, terá direito a mais um prazo, desde que sejam apresentadas as devidas justificativas ao grupo. Né? Porque muitas vezes acontece alguma coisa, uma situação na família, alguma coisa que estava com dinheiro, ou então não recebeu no prazo que estava para receber, e aí a pessoa chega lá, conta o que aconteceu, e aí vai negociar um novo prazo. Eu sempre digo às pessoas dos grupos, é muito bom a gente entender a situação do outro, porque amanhã pode ser eu que estou lá no lugar dele, né, e está precisando da solidariedade do grupo. O sócio que faltar a 3 reuniões sem justificativo ficará impedido de apresentar solicitações ao fundo. Para retomar o direito de acesso, deverá participar de 3 reuniões seguidas, sem a obrigatoriedade daquela taxazinha inicial. A comissão do fundo rotativo será composta por 2 pessoas eleitas em reunião dos sócios, com duração de 2 anos, sendo possível uma renovação. É permitida a participação de mais uma pessoa da mesma família,
desde que atenda aos critérios estabelecidos pelos sócios. A reunião do Fundo Rotativo Solidário acontecerá às primeiras sextas-feiras de cada mês, às 15 horas, para as seguintes finalidades. Aí na reunião se faz o seguinte: prestação de contas do Fundo Rotativo, para comunicar se teve acessos emergenciais, para fazer as devoluções, então é aquela data marcada da devolução, para analisar os acessos planejados, né, e liberar. Então, todos os sócios juntos, naquela reunião, vão trabalhar nessa reunião dentro dessa organização. Eu coloquei aqui só no finalzinho também que o Fundo Rotativo também ele tem um compromisso ambiental, né? Os sócios deverão plantar, cuidar ou doar pelo menos uma árvore por ano, bem como assumir um compromisso de limpeza, evitando lixo espalhado pela comunidade. Depois é só uma explicação aqui do que é acesso planejado e acesso emergencial, certo? Então, esse aqui é um modelo de regimento do Fundo Rotativo. E aí, só para a gente assim, fazer um fechamento aqui e já repassar aqui para a próxima pessoa, quando a gente vai iniciar um fundo rotativo, eu gosto de partir de 3 perguntas. 3 perguntas. Primeiro, você já pediu dinheiro emprestado a alguém? Aí é quase que geral, né? Então, o fundo rotativo não há necessidade de pedir dinheiro emprestado, porque você participa de uma organização que está ali, que vai ajudar na hora que você precisar de uma emergência. Você já comprou já fez alguma compra? A prestação é quase que geral também, porque até uma linguagem que a gente muitas vezes usa aqui, eu fui lá na loja e tirei alguma coisa, né? Eu não comprei não, eu tirei, porque vou ficar pagando a prestação. Aí, normalmente, a loja, ela, tipo, você vai comprar uma coisa de R$1.000, aí ela vai para 20% acima do valor, né? Olha só, o fundo rotativo é 5%. Você, além de fortalecer isso aqui, né, o grupo, a organização, né, ainda se beneficiou também porque comprou até num valor mais acessível. Né? E esse 5%, a finalidade dele é o seguinte: R$1.000 daqui a um ano não é mais R$1.000, não vale mais a mesma coisa. Então, assim, é para manter o valor, né, do recurso que tem ali, para manter o valor. E outra que, se ele possibilitar o aumento, é melhor para o grupo, né, que vai poder ter mais recurso disponível para circular entre eles. A terceira pergunta é: você já se viu em alguma situação de desemprego, com vontade de iniciar um negócio, um empreendimento? Você teve assim uma ideia, puxa vida, eu sei fazer tapioca, eu sei fazer um bolo, eu sei fazer um salgado, eu sei fazer uma costura, mas eu não tenho a condição financeira para isso. Então, o fundo rotativo também é para essas necessidades, porque a gente já tem aqui experiências de grupos que começou pequenininho, devagarinho, com a doação dos sócios, com a junção de material reciclável. Foi assim, digamos, eu fui agraciado com o projeto de uma máquina de costura, mas essa máquina de costura eu vou devolver para o fundo rotativo pelo menos 30%, metade do valor, né? O nosso grupo se organizou e aí fez uma rifazinha, fez um sorteio, fez alguma coisa e tal, e aí foi injetando no fundo rotativo. Começou pequeno, mas com as criatividades foi aumentando. A gente tem grupos aqui que conseguem fazer acessos de R$300, enquanto que nós já temos grupos históricos de fazer acesso no fundo rotativo de R$2.000. Sempre com a perspectiva de devolução de 5 vezes, de 6 vezes, isso aí é o acordo do grupo, né? Mas aí, assim, 3 palavras eu destaco aqui na perspectiva do fundo rotativo, que é o compromisso, compromisso que cada um tem com o grupo, com o coletivo, o compromisso, a organização é a palavra-chave, por isso o regimento. Ninguém entra no fundo rotativo sem leitura e conhecimento do regimento, né? E uma terceira palavra-chave é a honestidade. A honestidade, ela é uma honestidade com aquele valor que eu recebo do grupo para poder devolver, né?
mas também a honestidade de participação. Honestidade, por exemplo, assim, eu tive dificuldade com pagamento, eu não preciso me esconder, eu não preciso ficar com vergonha, eu não preciso ficar com medo. Seja honesto, chega lá, contar o que aconteceu e tal, que aí entra a perspectiva da solidariedade, certo? E a gente só vê melhorias, só vê grupos crescendo aqui na nossa região e vê cada vez mais, né, outros grupos interessados em criar os seus fundos rotativos. Minha gente, seria essa, assim, mais ou menos uma base da pastilha que eu trago para vocês. Talvez até, né, teria algumas outras coisas, né? Eu disponibilizo disponibilizo para vocês os instrumentais aqui que eu falei, né? Ficha de acesso, a ficha de prestação de contas, o termo de adesão, esse próprio regimento também como modelo. Também a gente tem um vídeo produzido aqui, né? Que a gente também trabalha, é bem didático, orientando como se cria e como se organiza um fundo rotativo. E aí eu finalizo aqui parabenizando esse grupo, especialmente um grupo de mulheres, e eu digo para vocês, sem medo de errar, pela nossa experiência aqui, onde nós temos as mulheres mais envolvidas, encabeçando os grupos, aí com todo respeito aos homens que estão aqui, os fundos seguem mais organizados, certo? Então, assim, eu agradeço a atenção, eu espero ter contribuído, eu estou aqui para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou disponível. Então, obrigado, José Maria. Ele vai ficar ainda um pouco conosco, né? Porque aí a gente depois pode fazer uma rodada de tirar dúvida, de diálogo. Mas a gente queria chamar também agora Lindomar da Diocese de Guarabira, da Caritas Diocesana de Guarabira. Lá tem uma experiência, né, que está sendo gestada de fundo rotativo solidário, e ele vai partilhar um pouco também conosco dessa proposta. Boa noite, Lindomar, seja bem-vindo. Boa noite, Zé Carlos, boa noite a todos e a todas mais uma vez. Eu sou Lindomar Ramos, sou da Caritas Diocesana de Guarabira, e nós temos algumas experiências desse fundo rotativo solidário na nossa diocese, no nosso território, mas Liliane já falou muito bem, Zé Maria já falou muito bem como se funciona o fundo rotativo, né? Mas nós temos aqui algumas experiências específicas, né? Porque o meu primeiro contato com o Fundo Rotativo Solidário já tem aproximadamente quase 40 anos, né? Que era de Banco de Semente Crioulas. E depois vieram os fundos rotativos de cisternas também, no mesmo segmento que a Aparecida falou, né? Porque nós estamos também inseridos no semiárido, e a grande dificuldade nossa aqui era o acesso à água potável, né? Mas, graças a Deus, a gente começou por aí. Aí, quando o Fundo Rotativo de Cisterna virou políticas públicas, né? A gente tinha um certo capital, né? E a gente fez essa divisão com algumas comunidades. Então, aí nós começamos criamos, né? Constituímos o Fundo Rotativo em dinheiros, né? Em espécie, que funciona até hoje, funciona muito bem, né? Do mesmo alinhamento que Zé Maria estava falando, né? Que os fundos rotativos, ele tem esses dois parâmetros, né? O planejado e o emergencial, da forma que ele falou. Mas a gente vê que é uma experiência muito rica, uma experiência muito nobre, porque muitas vezes a gente já temos aqui no nosso território pessoas, como se diz, que acessou o fundo rotativo em dinheiro para comprar lingerie. Hoje é dona da sua própria loja, né? Então a gente vê que dá certo, né? Quando você tem esse compromisso, né, de fazer esse fundo rotativo girar. Mas temos outros fundos rotativos aqui também, de animais de pequeno porte. Temos fundos rotativos de tecnologias sociais, no caso já falamos de cisterna, mas nós temos agora os canteiros, os quintais produtivos, temos tanque de criação de tilápia, temos os fogões ecológicos, que a questão dos nossos fogões, ela é um pouco assim,
eu fui para um outro território, de outra diocese de Campina Grande, e lá, com outro parceiro, não era Caritas, né? Com essa experiência deles, era uma instituição lá com o nome de CEOP, e lá foi apresentado os fogões, né? E um grupo de mulheres que produzia para a feira ecológica. E a gente viu, achamos muito interessante e trouxemos, né, a proposta de criar um grupo para a gente construir os fogões ecológicos. Só que a gente não tinha capital. Mas, desse fundo rotativo que a gente falou que tem dinheiro aqui no nosso território, tinha um que estava parado. Conversei com a coordenação desse fundo e acessemos R$1.000 desse fundo. Criamos um grupo de 13 pessoas que estavam interessadas nos fogões ecológicos e começamos, seguimos a linha de prioridade, né? E começamos a construir. Com R$1.000, na época, a gente conseguiu construir os fogões das 13 famílias. Quando a gente foi ver, a gente tinha empenhado um valor de R$10.700. Então, é uma coisa que é importante, porque o que o grupo fez? O grupo, antes mesmo de começar a construir, construímos o grupo, né? Começamos a contribuir com R$50 mensais. Então, nós todo mês, além dos R$1.000 que nós tínhamos mais R$500, mais R$650 a mais. E fomos e contemplamos todo mundo. E a gente conseguiu depois criar outro grupo e chegamos a 19 fogões ecológicos. E através dessa proposta dos fogões ecológicos, a gente também criamos o fundo rotativo também de canteiros econômicos, que contemplamos também 9 famílias na época. E através a gente levamos essa proposta lá para a Carta Regional, a nossa experiência, né? E graças a Deus a gente levou essa proposta para um parceiro que muitos aqui conhecem, que é Manos Unidas, e elaboramos um projeto junto com o regional e trouxemos novas tecnologias para o nosso território, através também da mesma temática de trabalhar com fundos rotativos solidários, né? Conseguimos construir mais 30 fogões ecológicos, conseguimos construir 7 quintais cultivos, 3 casas de vegetação e 3 tanques de criação de tilápia. A Eliane teve a nossa experiência aqui. E a gente vê que é muito nobre a gente fazer parte dessa rede, né? Que é a rede dos fundos rotativos solidários. E porque muitas vezes a gente acha que só dá certo aquilo que é grande. Não, a gente tem que começar, primeiro, a dialogar, né? Levar a proposta no território, chegar no território, levar a proposta e que as pessoas entendam o que é um fundo rotativo solidário. A palavra é muito crucial quando se fala. Primeiramente, é a participação, é a reunião para entender, né? O que significa, o que é um fundo rotativo solidário, né? Quais são os princípios dele. E Liliane, graças a Deus, está aqui no regional para nos assessorar, né? Para nos assessorar, e a gente vê que é muito bom. Agora, quando se fala de fundos rotativos solidários, nós temos a preocupação, assim, de não estipular taxas, né? Nós, em hipótese, vou citar só um exemplo. Se o cidadão acessou, o nosso sócio acessou R$1.000 no nosso fundo em espécie, em dinheiro, aí ele vai dizer em quantos meses vai devolver, e não passe de 12 meses, né? O valor que ele vai devolver mensal, e no final a gente coloca uma parcelinha a mais. Naquele carnê tem uma folhinha a mais para ele devolver conforme a sua consciência. Por quê? Quando a gente fala de solidariedade solidário, a gente não pode, na minha concepção, a gente não pode estipular um valor, porque nós não somos uma instituição financeira. Mas, graças a Deus, está dando certo.
Nós temos fundos rotativos aqui que começou com R$ 500, hoje tem mais de 5 mil reais de capital. E esse dinheiro ele não para, esse dinheiro eles giram, né? Ele gira. Esse dinheiro não é para ficar parado. Esse dinheiro não é deposita ele em nenhuma conta específica, não. Esse dinheiro ele tem que estar girando. E a gente tem que ter essas reuniões mensais, porque essa devolução tem que ser mensal. Nós criamos outro fundo rotativo em outro município da diocese também, e as reuniões, eles decidiram que ia ser em 2 meses, e a gente viu que está girando um problema. Por quê? A grande maioria das pessoas que têm acesso a esses fundos rotativos são pessoas que estão na situação de vulnerabilidade. Então, se ele passar, como se diz, para devolver as parcelas em 2 meses, para ele fica muito oneroso. Então, ele tem que ter esse cuidado de quando constituir um fundo, que a gente traga, assim, que a gente leve a proposta para eles, que seria mais viável que essa devolução seja feita mensalmente, para evitar a questão, né, da inadimplência. Porque muitas vezes você passa 2 meses sem devolver, passa 3 meses, e muitas vezes você não consegue mais devolver. Então, isso para o fundo não é bom. Para o fundo é bom que as pessoas que acessaram, mesmo que seja em espécie, que seja em semente, que seja em animais de pequeno porte, que ele tenha a devolução. Nós temos aqui fundo rotativo de animais de pequeno porte, e qual é a forma de devolução? Não importa, se você acessou 2 fêmeas de ovelha, pode ser de caprino, de ovino, de bovino, menos de bovino, mas de porco, né? Que ele devolva para outra pessoa, que muitas vezes já está na lista de prioridade, a cria que ele deu. Se ele der 2, ele vai devolver os 2. E assim sucessivamente. Eu conheço aqui uma família, aqui, uma jovem, né, que ela recebeu 2 ovelhas, ela já devolveu a parte dela, as 2 crias, né, as 2 fêmeas, e ela já está com um quantitativo de 9 ovelhas. Então, para a gente ver que dá certo, né? E aqui, a gente abriu essa exceção, que a gente possa contemplar mais os jovens, né? Para eles se sentir, né? Para eles se sentir que eu sou capaz de fazer a minha própria gestão, né? Eles se sentir que tem autonomia. Porque muitas vezes a gente quer contemplar os pais, né? E deixa o jovem de fora. E ele se sente só trabalhando para o pai, mas ele não se sente que ele está incluso, né? Que ele também, eu sou capaz de criar meus animais. Eu conheço família aqui, uma jovem aqui, que hoje ela faz universidade, né? Ela, como se diz, tem os seus animais, mas despertou, né, nela que queria ser veterinária. E está fazendo curso. Através de quê? Através do contato, né? Através do pertencimento, de assim, eu também sou capaz de criar meus animais, né? De fazer assim, e crescer. E hoje ela não tem mais só ovelha, hoje já migrou, né? Já tem gado, né? Está criando, já tem vaca, já tem, entendeu? Então, ela está se sentindo uma pessoa, eu também faço parte, né? Não é só meu pai que pode criar, não é só meu pai que pode comercializar, eu também posso, né? Então, a gente vê que tem o Fundo Rotativo Solidário, ele tem, é um leque de possibilidades de criatividade de cada grupo específico. No caso da do Rio Grande do Norte, eu vejo assim, um futuro muito promissor, né? Com esse grupo de mulheres, como se diz, no território, que estão alinhados no mercado que tem como girar, né? Porque hoje, quem é costureira hoje, a gente sabe que dá para girar. Agora, muitas vezes, o que é que falta? Investir em máquina, como se diz, industrial, né? Ter mais formação, mais capacitação, e o Fundo Rotativo está para fazer isso também, para dar esse suporte, né? Principalmente na forma de captar recursos. E a gente temos aqui o nosso Fundo Rotativo de semente, como eu falei, de semente crioulas, é uma luta muito, assim, desproporcional, porque
nós estamos lutando, né, para manter a nossa semente crioula livre da transgenia, e a gente vê que isso também é uma dificuldade muito grande, porque eu tenho que conscientizar os meus vizinhos do meu lado, né? Porque não adianta eu plantar semente crioula e o vizinho plantar milho transgênico do meu lado, porque vai contaminar. Eu vou citar só um exemplo da importância disso aí. A gente faz os testes de transgenia anualmente. O ano passado, foi 2023, a gente tinha feito o teste de 12 agricultores, 12. Todos 12 deu, como se diz, livre de transgenia. Quando foi o ano passado, nós fizemos esse mesmo teste, os mesmos agricultores, o outro já estava contaminado com transgenia. Então, é uma preocupação do nosso território, da gente manter as nossas sementes. E outra coisa, qual é o benefício disso aí? É a autonomia que dá para o plantio do ano seguinte. E a gente vê que os fundos rotativos de semente, quando a gente leva a sério, ele funciona, porque o nosso entre altos e baixos já está com mais de 40 anos. Então, a gente vê que, quando se fala de agroecologia, a gente manter as nossas sementes crioulas livres da transgenia é uma luta que a gente não pode desistir. A gente tem que estar todos os dias tentando conscientizar os agricultores, as agricultoras, que é necessário que a gente mantenha nossas sementes crioulas, né? Porque a gente tem, que a nossa semente crioula é adaptada ao nosso semiárido, ao nosso clima, né? Ao nosso solo, e a gente vê que tem uma boa produtividade. Então, eu vejo o Fundo Rotativo Solidário, ele traz essas, eu vou dizer, falar com a nossa forma aqui, traz mais qualidade de vida para o homem e a mulher do campo, traz mais qualidade de vida para as mulheres que moram na periferia, porque o nosso sonho era levar os quintais produtivos para a zona urbana e conseguimos levar. E hoje ela se sente empoderada, né? Porque isso melhorou a autoestima, isso melhorou a sua segurança alimentar, isso melhorou a sua participação dentro da comunidade delas, que elas incidem, e a gente vê que o Fundo Rotativo Solidário só traz benefícios para aqueles que participam, para aqueles que acreditam que, através do Fundo Rotativo Solidário, pode mudar realidades. E quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente está aqui para poder tentar esclarecer, né? Mas temos a Maria aí, temos a Liliane, temos a Aparecida, né? Zé Maria eu não conhecia, a primeira vez que eu estou tendo contato com ele, mas gostei muito da proposta dele, né? Que a base do fundo rotativo a gente tem que ter um regimento que assegure, né, esse fundo rotativo, porque se a gente não tiver um regimento, fica uma coisa solta, uma coisa vaga, e não temos segurança jurídica nenhuma. Obrigado, Lindomar. A gente vai chamar a Aparecida, né, que é cidadã de Garanhuns, também vai fazer essa partilha, e aí depois a gente abre o processo de tirar dúvida, de diálogo com o pessoal. Cida, você está aqui na sala, não está, Cida? Estou aqui no frio de Garanhuns, 16 agora, e aí, na inspiração aí de vocês, todo mundo conversando, e eu estava fazendo meu fuxico, viu, Liliane? Que maravilha, Cida, tá frio mesmo aí, hein? Menina! Show de bola esse fuxico, show de bola. Estou fazendo outro, me empolguei. Para falar de jovem, né, eu gostaria de trazer as duas jovens que estão aqui na sala, que é Jaiane e Maciele, para poder falar um pouco dessa experiência do fundo rotativo lá em Bom Conselho, né, que a Caritas conseguiu um projeto onde trabalhou, a princípio, com 62, depois foi fazendo um peneirão desses 62 jovens, e aí o dinheiro foi ficando curto, mas a gente ficou com 32 jovens, e eles trazem uma experiência perfeita, maravilhosa, lá de Bom Conselho. Então, eu gostaria que as meninas se apresentassem, pudessem partilhar com vocês, melhor do que eu falar, as jovens que são dos fundos rotativos
das suas perspectivas comunidade, tá bom? Então, Jaiane e Maciele, por favor. Olá, boa noite. Eu sou Jaine, sou aqui do Bom Conselho, como Cida falou, e no momento eu estou como coordenadora aqui do fundo rotativo que a gente criou. Ele é um fundo, o nosso fundo ele é direcionado para jovens que estão empreendendo. Assim, é o público que está sendo principal e é mais ou menos isso. Mas Marcelo vai falar um pouquinho mais agora que o meu fundo e o nosso fundo são idênticos. Professor Roberto vai nos dar um retorno de 700. Obrigado, Jaine. Quer outra pessoa, Cida? Marcele, não sei se está na sala ainda, que pudesse, por favor, partilhar um pouco da experiência de vocês aí, nessa questão do fundo, né, principalmente para o pessoal que está aqui, pensando em criar novos fundos, a partir do ponto de vista da experiência de vocês, para que possa enriquecer mais essa sala aqui, com tantas coisas que já foram ditas, né, sobre Boa noite a todos. Eu sou Maciele, sou da comunidade quilombola Margoso e de início, né, comecei como coordenadora geral do fundo, Fundo Rotativo Solidário Juventude Quilombola de Bom Conselho, e daí então, né, a gente se dividiu por comunidades. Então a gente tem 3 comunidades quilombolas e uma campesinas, que é a Barra do Brejo. Então, a gente, como Cida começou aí a falar, né, a gente começou com 56 jovens, e daí a gente foi diminuindo, e aqui na comunidade a gente tem 13 jovens ativos. O nosso fundo, ele é direcionado a jovens e mulheres, né, da comunidade, como o senhor, né, acabou de falar, o Lindomar, né, a gente tem toda a nossa documentação certa, né, a gente tem um contrato, né, para assegurar, né, essa questão, que o nosso é dinheiro, né, que roda. A gente recebeu uma parte, né, desses recursos da Caritas, como já vinha trabalhando com a gente, e daí o nosso fundo, né, já tá gerando renda na comunidade. A gente já está vendo a diferença, né, dessa questão dessas mulheres, né, que não tinham nenhum tipo de renda, e agora elas já têm com que, né, se manter sem estar dependendo do marido, porque quando a gente iniciou, né, com o projeto na Caritas, foi jovens para permanecer na comunidade rural e não ir para as cidades grandes atrás de emprego, porque era onde estava acontecendo a questão do desemprego em massa, né? Jovens que iam para as cidades grandes e daí chegando nas cidades grandes não tinham condições de se manter lá, não tinha emprego, e daí, né, foi junto a gente em vários projetos, daí veio a ideia do fundo rotativo. Então, a gente tem toda a nossa documentação, todo o nosso regimento aqui, né, nosso projeto, ele é acessado em dupla, para um jovem, né, ter o comprometimento com o outro, aqui na comunidade, né, como também nas outras comunidades que eu citei, que daí é mais uma forma, né, do jovem ter essa questão da responsabilidade, porque sabendo que hoje em dia os jovens não têm total autonomia de chegar e já ter seu trabalho garantido nas cidades grandes.
Então, a gente está aqui, né, e eu acho que nos próximos meses a gente já vai subir nosso grupo, né, como já rendeu bastante, a gente também já transferiu, né, dinheiro para as outras comunidades, para que também elas pudessem crescer um pouquinho. Então, está sendo enriquecedora, né, a nossa experiência, e se vocês quiserem também, a gente pode partilhar nossos documentos para que possam, né, ajudar vocês. E quem quiser, né, também vir conhecer um pouquinho dos nossos empreendimentos, a gente tem empreendimentos com animais, a gente tem a questão do artesanato, tem a questão da pastelaria, sorveteria. Então, a gente é um mix de empreendimentos, né? A gente não é só voltado a um empreendimento. Espero ter contribuído para vocês. Obrigada. Então, gente, só para nós irmos para a parte das dúvidas, só dizer, Oceano entrou em contato com o pessoal, né, mas esse projeto Rede Solidária de Confecções tem um projeto que é montado e organizado e coordenado pela Universidade Federal. Rede Solidária de Confecções, mulheres tecendo alternativas de inclusão socioprodutiva aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, essa iniciativa é um processo formativo em rede para essas mulheres. Os cursos estão sendo desenvolvidos na parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e do Combate à Fome, que é o NDS, e está sendo executada aqui no estado, né, pela Cátedra Diocesana de Caicó, pela incubadora, né, de iniciativas e empreendimentos solidários Inicis, da UFRN, e a organização Engenheiros Sem Fronteiras. E tem outros parceiros, que são o Conselho Estadual de Economia Solidária, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a Subsecretaria de Economia Solidária do Estado. Então, tem uma série de parceiros nesse processo. Esse grupo de mulheres que estão aqui, elas estão minimamente articuladas desde o período da pandemia, porque esse processo iniciou na pandemia, quando elas se propuseram a confeccionar máscara de tecido para aquele momento emergencial que nós vivenciamos, que foi a pandemia. Depois, o grupo continuou sendo organizado, houve uma luta e uma articulação política aqui no Estado, então foi aprovada uma lei, né, no Estado, que o Estado passa a ser obrigado a comprar, né, para os seus serviços educacionais, de saúde, né, também de empreendimentos da economia solidária, como lençol, toalha para hospital, fardamento para a escola. Então, todo esse processo está desencadeando nesse processo formativo, né, são 20 encontros, esse é o nosso 15º encontro. Esse encontro tem aí permanecido um grupo de 120 mulheres, porque nós estamos em uma sala com 97 agora, mas em alguma dessas telinhas tem 2, 3 mulheres que assistem, né, essas aulas de forma coletiva. Então, esse número é maior do que esses que estão aqui na telinha. Terminado esses cursos online, teremos os cursos presenciais também, por territórios, são 5 territórios. Seridó, Trairi é um conjunto de território, nós temos do Alto Oeste, nós temos o território do Mato Grande, o Terras Potiguaras e nós temos ali também Mossoró, né? Então, e o Agreste Litoral Sul. Então, esses grupos estão divididos nesses territórios para as atividades presenciais. Terminada essa parte formativa mesmo, que nós já tratamos diversos assuntos, terão cursos presenciais de corte e costura, de manutenção de máquina. Então, terá uma outra etapa também nesse processo formativo. E a ideia da construção dessa proposta de um fundo para esse grupo é numa perspectiva financeira mesmo,
para que elas possam ter um fundo para, na hora que o Estado ou um outro serviço ou empresa privada lançar um edital, né, um chamamento público para compras de enxovais hospitalar ou estadual, essas mulheres possam concorrer, né, também com as grandes empresas, né, as empresas do capital. Então, essa é rapidamente um pouco dessa dinâmica, né, que tem se dado nesses cursos aqui. Então, são mulheres guerreiras, viu? Eu tenho dado parabéns a ela cada vez que eu chego aqui, porque reunir 120 mulheres todas terças e quintas, de forma virtual, não é tão fácil, e elas têm se mantido presente nesse processo de formação. E agora a gente quer abrir, né, também aí para tirar dúvida, para pergunta. Quem quiser, levanta a mãozinha, a gente vai controlando, tá bom? Nós tivemos primeiro a Liliane, depois o José Maria, o Lidomar e a Aparecida com as meninas de Garanhuns. Vocês aí, se quiser direcionar a pergunta, ou faz pergunta mesmo em aberto, e quem se propuser a responder. Então, vamos lá, a gente pode abrir agora esse momento, levanta a mãozinha. Quem quiser fazer perguntas, e a gente vai controlando aqui, chamando quem levanta as mãos. Alguém quer fazer uma pergunta? Tirar alguma dúvida? Uma de cada vez, tá? Para não tumultuar. Tudo tranquilo, então? Todo mundo confortável com as informações? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, eu só estava querendo que alguém viesse primeiro, mas Tá. não vieram. Vai lá, Orion. Eu queria saber se existe algum mapa ou alguma forma de acessar em rede os fundos que existem pelo Brasil. Eu gostaria de conhecer, mas eu tenho estado tanto em Pernambuco, nesse instante eu estou em Pesqueira, Pernambuco, quanto em Rio Grande do Norte. E aí eu queria entrar em contato mais profundamente com alguns fundos e algumas pessoas que movimentam isso, porque eu gostaria muito de aprender um pouquinho mais. E aí eu queria ouvir. Aí eu queria saber se existe alguma rede que tem como acessar e entender. Então, gente, Lidiane, José Maria, vocês conhecem algum processo em rede que possa ser acessado? Eu conheço o trabalho feito pelo Sabiá. Eles têm um material muito bom, um material didático, viu, Orion? Sabiá, você acessa o Sabiá, então eles têm uma prática bem interessante, né, com os fundos rotativos. Inclusive, tem um material didático maravilhoso, tem vídeos, tem muita coisa. Então, talvez no site deles lá você encontre essa visão de rede, outros projetos que eles articulam. José Maria, tu conhece algum outro, José Maria? Então, eu só sei que aqui a gente bebeu muito da fonte de Paraíba, né? Que também eles têm umas experiências muito bacanas, né? Com recursos financeiros, com animais, né? Então, acho que lá também pode ser uma fonte de pesquisa muito boa. O pessoal da região da Paraíba, eles se articulam em rede também. Janane ia falar, logo você ia... Boa noite. Estava pensando, né? Eu acho que vai ser a conversa interna nos grupos, né? Para decidir de que vai formar, né? Qual o fundo, escolher ser escolhido e, porventura, depois contactar algum grupo que faz para dar melhor explicações do dia a dia, né? De como funciona o fundo. Acho que seria um passo primeiro. Mais alguém? O bom
é que vocês já estão tendo curso, né? Começando da formação, na verdade, e vocês estão, assim, eu quero até dar parabéns ao projeto, porque vocês estão sendo moldados, né, formados, já está tendo a experiência da formação, e depois dessa formação vai pensar no curso. Então, assim, vocês já vão com meio caminho andado, né, e dizer, assim, que através da experiência dos jovens lá de Bom Conselho, a gente aqui na sede da Diocese de Garanhuns, a gente também está trabalhando com um grupo com 75 mulheres, né, especificamente aqui na comunidade quilombola de Estivas, a gente está trabalhando com 46 mulheres, nessa perspectiva do Fundo de Economia Popular Solidária, e a gente trabalha nas diversas linhas de segmento, né, na área de artesanato, como na área da cultura, como na área da agricultura, como na área da gastronomia, como na área de pintura, e vai fazendo esse incentivo. A gente meio que também não só espera cair do céu, não, a gente vai conversando, correndo atrás, procurando parcerias, procurando fazer meninas. Agora mesmo a gente está com uma parceria aí com Liliane e através da rede Caritas regional, com assessoria jurídica, com assessoria para fundo rotativo. A gente está tentando captar um recurso para essas mulheres, para fortalecer esse espaço, já à margem dos jovens de Bom Conselho, né? Daqui a primeira comunidade quilombola do Agreste Meridional, não sei se de Pernambuco, se tem outros grupos de economia solidária, fundo rotativo jovem, mas acho que é o primeiro em comunidade. Seríamos também as primeiras mulheres de comunidade quilombola a criar um fundo rotativo, pelo menos aqui, nessa parte do lado da gente. Então, assim, é muito importante que vocês entendam essa questão do que realmente é o fundo rotativo, para que ele realmente serve. A ideia é de dar valorização do empoderamento, principalmente feminino, do fortalecimento da renda familiar, desse fortalecimento da renda familiar, dessa agregação, mas, sobretudo, ser solidário ao outro, precisa empreender, precisa fazer alguma coisa, e não tinha aquela perspectiva, não tinha um dinheiro para começar. E com o rotativo, a gente consegue tirar mulheres de várias situações de depressão, de maus-trato, enfim, é magnífico fazer parte dessa rede, porque você vê que consegue, de fato e direito, ajudar e transformar a vida do outro. Então, aqui, eu agradeço por compartilhar um pouquinho conosco, e já parabenizo a todos que estão aqui nessa sala, querendo fazer parte dessa rede solidária e de prática do bem viver para com o nosso povo querido e amado, que necessita realmente desse olhar nosso de fortalecimento dentro dos territórios. Então, só para vocês terem uma ideia, né, as aulas tiveram o tema como trabalho associado e cooperação, prática de economia solidária, reciprocidade e bem viver, praticando economia solidária, autogestão, democracia e participação. Tivemos também a base legal de uma associação, como funciona, né, todos os trâmites. Trabalhamos a questão também de base legal de cooperativa, trabalhamos características e modelos de uma organização de rede de cooperação solidária, falamos um pouco sobre esse histórico, né, de como foi constituída essa rede. Tivemos a aula, terça-feira passada, de créditos de finanças solidária, e hoje, né, nossa aula sobre como criar um fundo. Então, hoje é a nossa 15ª aula, vamos ter ainda mais 5 aulas, que terá acesso ao mercado, organizando a produção sustentável. Vamos falar um pouco do PESES, que é o Programa Estadual de Compras Governamentais, que é aquela lei que eu falei há pouco. Vamos falar sobre o processo de incidência política e, por fim, né, vamos também trabalhar um pouco do Fórum Estadual da Economia Solidária, que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, esse conjunto dessa primeira rodada de capacitação. Nós teremos os encontros presenciais por territórios, depois as capacitações presenciais. Então, é todo um processo de organização
para ir consolidando, né, esse processo em rede. Então, de fato, esse processo aqui ele está partindo já de um processo bem organizado, né, sobretudo de formação dos grupos, que tem sido muito importante. Mais alguém para se colocar? Não? Então, vamos abrir aí para cada um, né, dar sua palavra final, Lidiane, José Maria, Lindomar e a Aparecida. Vamos começar por você, Lidiane. Liliane. Bem, agradecer a presença, né, de todas, a oportunidade de estar contribuindo e também me colocando à disposição, se vocês quiserem partir para essa parte jurídica depois, né, da parte instrumental, porque a minha formação é em direito também. Então, viu, Zé, se precisarem de algum apoio aí jurídico na parte da legalização, podem contar comigo. E aí estamos aí para estar apoiando, para estar contribuindo, né, e vendo esse fundo acontecer na prática, né, e parabenizar vocês, né, por essa garra de estar aqui, que não é fácil, né, uma hora dessa, e aí vem nessa trajetória de formações, e parabenizar mais uma vez a Cáritas também de Caicó, né, pela iniciativa, e é isso aí, estou à disposição de vocês, no que precisarem. Obrigado. José Maria. Espera só um minutinho. Orion, você levantou a mão de novo? Não, né? Ah, tá. José Maria. Então, gente, apenas me despedir de vocês, dizendo o seguinte, e dando um conselho. De fato, criem o fundo rotativo. Não sei como vocês se organizam, com esse grupão ou subgrupos, criem o fundo rotativo. Porque o fundo rotativo, ele vai agir, ele vai para além daquilo que de fato é proposto, né? Ele vai trabalhar a perspectiva da formação, como a gente já está vendo aqui, trabalha a perspectiva da produção, né? Também, como vocês já fazem, e a perspectiva da comercialização. Essas três dimensões que a gente percebe aqui, que é muito forte, né? Principalmente a organização em feiras locais, feiras comunitárias, a partir do próprio grupo. Então, muito importante. Até porque, assim, às vezes, mas o grupo vai se reunir para quê? Criem um fundo rotativo. Sempre vai ter motivo para se reunir. Se não tiver outra coisa para falar, o próprio fundo rotativo já é a motivação de uma reunião. Então, o encontro é muito importante nessa perspectiva. E só uma pergunta que às vezes as pessoas também nos fazem é sobre, mas assim, trabalhar com dinheiro não é fácil. Mas inadimplência, como é que é esse negócio? E o pessoal deixa de... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus, eu ainda não precisei usar um exemplo de inadimplência, um exemplo de alguém que deixou de pagar. Eu ainda não precisei, eu espero não precisar. Porque uma coisa que eu digo é o seguinte, às vezes você, diante de um banco, de uma loja, que você deixa de pagar, que fica com o nome sujo, é você e o empresário, ou um sistema de proteção lá de crédito, não sei o que e tal. Agora, sujar o nome com o grupo, o nome com a comunidade, que a pessoa está se encontrando todo dia, não é coisa boa não, né? Então, é um motivo também que a gente trabalha muito também com os grupos, né? Essa questão, assim, de não ter inadimplência. Aí, assim, o grande exemplo que eu deixo, criem um fundo rotativo, ele motiva a se encontrar, motiva a se reunir. Fecho dizendo, a gente tem exemplos de grupo com 8 anos de existência, que nunca passou um mês sem fazer uma reunião. De fato, ele motiva o encontro, a partilha, motiva a solidariedade. Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa associação, que nós temos o Fundo Rotativo desde 2019. Criamos em 2019 com R$2, se reunia uma vez por semana e levava R$2, né? Aí fomos aumentando esse valor para 5, para 10, e hoje a gente se reúne uma vez por mês
e temos R$10 na poupança fixa. Aí tem uma poupança especial, que a gente coloca o que a gente quer e tira no mês do nosso aniversário. Por exemplo, se eu quiser no mês do aniversário, quiser tirar 10 mil, aí eu vou colocando todo mês um valor que chega nesse dia, eu peço os 10 mil, sem juros, sem nada, eu pego o dinheiro do jeito que tiver, né? E temos também a caixinha de evento, que é R$1 por mês, né, que essa caixinha de evento para emergência. Por exemplo, faltou um gás, faltou um remédio, e a gente tira dessa caixinha, a pessoa devolve no outro mês, sem juros nenhum. E fazemos, hoje a gente já está começando a emprestar 3 mil para uma pessoa, 2 mil para outra pessoa, e a gente botou uma taxazinha de 5% sobre o montante. Por exemplo, se eu pegar 2 mil, aí eu multiplico faço 5%, que dá 2.100, e este 2.100 divide em 6 meses, aí fica 350 por mês, né? Se quiser também 2 meses, 3 meses, a pessoa que vai dizer. Então, o nosso fundo, também criamos um regimento interno, que já houve várias mudanças, e a gente agora já, recentemente, estamos fazendo outra mudança, né, no regimento interno. Temos também a poupança fixa, a poupança especial, a caixinha de evento, né? E ultimamente a gente criou como é que chama? Um fundo não, uma poupança, um seguro, por exemplo, de morte, porque a pessoa morrendo, aí se eu tiver feito um empréstimo hoje, né? Morri amanhã. Aí quem é que vai assumir essas minhas dívidas? Então a gente criou essa caixinha, como é que chama? Poupança fixa, seguro, para cobrir essas despesas que eu fiz, né? Tira o que eu estou devendo, volta para o fundo, e o que sobrar é para me pagar justamente o que eu estou devendo, né? Para não ficar inadimplente. E também a minha família não quiser assumir, aí vai ficar, quem é que vai pagar isso para a gente? Para o fundo, aliás. Então, são essas coisas que a gente está, ainda, apesar de ser de 2019, a gente ainda está em evolução. Cada mês a gente faz um negócio diferente, faz um ajuste aqui, um ajuste acolá, até se organizar. E o nosso fundo fechamos com 12 pessoas. Agora temos 12 pessoas e fechamos para não ficar entrando e saindo, porque a gente não tem essa capacidade de estar fazendo esse movimento, né? É só isso que eu queria falar. Obrigado, dona Marlene. E eu peço desculpa, na verdade, a Oceano tinha me mandado o roteiro, né, que dona Marlene é da Associação Julieta de Barros, e lá elas têm uma iniciativa desse fundo, e ela, de fato, ia fazer essa partilha. Peço desculpa por não ter chamado antes, mas muito obrigado por senhora ter feito, viu? É bom. Lindomar. Primeiramente, eu queria agradecer a Carta de Caicó, a professora Carlos de Oceane, pelo convite, né? Espero que, de alguma forma, possa ter contribuído, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, mas vou começar a falar agora, vou ser bem breve. O nosso fundo que nós temos em dinheiro, a gente tem uma reserva de 20% que não pode ser acessado, viu? A gente só pode acessar até 80%, porque pode acontecer uma emergência maior, a gente tem como, né, socorrer. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa que eu esqueci de falar também, mas vou dar uma pincelada agora. Desse fundo que eu falei aqui, a gente unificou, né? A gente tem um fundo municipal unificado de Cacimba de Dentro, e nós unificamos todos os fundos de tecnologias sociais num fundo só, né? Para fazer uma gestão mais, assim, uma gestão mais compartilhada, uma gestão, porque não adianta a gente ter vários fundos e não ter uma gestão, né? Não ter uma coordenação que se reúna periodicamente. Então, a gente resolveu unificar, e nesse fundo também, que as tecnologias vão ser devolvidas em dinheiro, né, em espécie, também só pode ser acessado 20%, está dentro do regimento interno. Então,
Isso é importante, para a gente não acessar todo o recurso que tem, né? Então, e mais agradecer, né? E desejar boa sorte, né? Para todos do grupo aí, de todos os grupos, né? De todos os territórios do RN. Que a minha, assim, minha mensagem é que vocês não desistam, como a Maria falou, experimentem trabalhar com rotativo solidário, porque isso vai trazer para vocês autonomia, né? Porque nós sabemos das importâncias dos parceiros. Só que os parceiros não são eternos, né? As parcerias, elas têm prazos, né? Então, o fundo rotativo, ele vai te dar uma autonomia. Isso vai melhorar, como se diz, porque só em você se reunir, dialogar com todo mundo, com todo o grupo que constitui os fundos, isso já é uma grande... melhora muito a autoestima das pessoas, viu? Pode acreditar que, principalmente as mulheres que são mais sobrecarregadas em todos os aspectos, né? Então, ela vai ter como uma válvula de escape também para dialogar. E acredito que vocês vão... o grupo que decidir a constituir o fundo, vocês vão ver lá no futuro como é importante trabalhar com rotativo solidário, em todos os segmentos da economia popular solidária, né? Mas o rotativo solidário é uma dinâmica, como se diz, de finanças solidárias que eu me identifico mais, viu? Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até outra oportunidade, né? Porque se precisarem de conhecer alguma experiência, nós estamos aqui, né? Que a Caritas é uma rede, né? Nós temos uma assessora regional, Liliane, aí, que pode dar, como se diz assim, pode não, vai dar suporte jurídico para todos aqueles, como se diz, que desejarem criar esse fundo, como ela já veio aqui falar com ela, fazer uma capacitação, uma formação com a gente. Pessoa muito, como se diz, tem um conhecimento muito robusto não só sobre o Fundo Rotativo Solidário, mas também como toda a conjuntura da economia popular solidária. Muito obrigado. Lindomar. Obrigado, Lindomar. Aparecida, lá de Garanhuns, desse frio gostoso. Então, gente, Aparecida, a sua voz não tá aparecendo. Ela, na verdade, o vento tá aparecendo mais do que a sua voz. Acho que ela tá sendo apagada. Vou falar um pouco mais alto. Sua voz quase não aparece. A gente não está te ouvindo, não, Cida. A gente não está te ouvindo. Agora? Agora sim, sim. Eu acho que é a internet. Tem um vento que tá batendo, parece que o vento tá mais alto do que a sua voz. Peraí, deixa eu ir para perto da tomada aqui da internet. Pronto, a gente estava tu falando, a gente não estava ouvindo nada. Aqui, consegue agora? Agora, beleza. Só para agradecer realmente a oportunidade das meninas poder expor, né, a experiência delas, e acho que trazer uma sugestão aqui, Liliane, pela experiência que foi mostrada aqui de todos os fundos rotativos, que tal a Caritas, a assessoria, pensar em colocar todas as dos fundos rotativos em um documentário, um papel, até mesmo para poder ajudar os outros fundos que estão surgindo, porque surgiu aí num grupo várias ideias que eu achei maravilhosa, e acho que também, assim, a gente deveria se reunir mais com todos esses fundos, para a gente criar liga e ir fortalecendo uns aos outros, a caminhar, a crescer mais, né? Porque é muito novo para a gente essa questão de fundo, e quando ele traz essas experiências, né? Outro segmento dentro do fundo rotativo, muitas experiências maravilhosas que poderia ser compartilhada e partilhada para outras pessoas que estão adentrando nisso, né? E acho que formar aqui uma rede dos fundos rotativos da rede Caritas mesmo, a gente formar de
repente, um fórum, ou acoplar esse pessoal num grupo de economia popular solidária para estar trazendo essas experiências, porque eu acho que é de fundamental importância para a gente e fortalece mais ainda essa nossa luta, dessa política pública que já é o fundo rotativo, é uma política pública afirmativa para o fortalecimento da população que necessita desse fundo para criar asas, para se libertar, para ter autonomia, para ter a autoestima levantada e para gerar renda, né? Gerar essa renda de economia popular solidária. Então, a gente realmente agradece, de fato e direito, e estendo o convite das meninas, para quem quiser fazer um intercâmbio, visitar o nosso território, visitar a comunidade, visitar as comunidades quilombolas dos jovens que têm fundo rotativo, a casa está aberta, né? E a gente está de portas abertas para recebê-los com muito amor e com muito carinho a todos vocês. Parabéns, mais uma vez, por todos vocês estarem aqui até uma hora dessa na sala, né, para fazer a diferença lá na frente. Gratidão. Então, meninas, rapazes, moças, homens, chegamos ao final de mais um encontro, que o descanso seja leve, o coração tranquilo e os sonhos sejam grandes, como grandes são as ações que vocês realizam todos os dias. Sigamos unidas, com amor, propósito e esperança. A rede existe porque vocês existem, e isso é uma enorme conquista. Boa noite, até a próxima quinta-feira, com mais costura, com mais participação e mais solidariedade. Boa noite a todos e todas. Até Boa noite. quinta-feira. Boa noite. Boa noite.